pessoal, meu nome é Patrícia Cotti, eu sou Head de Modelagem de Negócios da Driven e diretora do IBEVAR, o Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo, e eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre um tema de suma importância diante desse novo contexto, que é como o novo normal tem afetado e vai afetar ainda mais a jornada de compra do consumidor. Para falar desse tema, a gente tem que entender o que a gente considera jornada de compra. Tem muita coisa que é dita como jornada de compra, mas são poucas empresas que efetivamente consideram a jornada de compra tal qual ela tem que ser. Quando a gente fala de jornada de compra, ele é um conceito complexo e com uma série de nuances, mas que tem por trás algo muito simples, que é toda a nossa visão que a gente tem que ter sobre vender mais, melhor e de novo, que é a base do consumo. Então, como que eu faço para ter os momentos de aquisição do meu cliente? Como que eu faço para ter os momentos de conversão desses clientes e a recorrência dele, a recompra sendo gerada através de uma melhora de experiência? É a partir disso que a gente traça o que a gente chama jornada do cliente, que eu começo a entender os gatilhos, sentimentos e ações que têm que ser postas e implementadas pela empresa para responder a tudo isso. Nada mais é do que a gente pensar em como o consumidor compra, seleciona o seu produto, faz a aquisição desse produto, usa esse produto e descarta esse produto. E será que muda? Muda no nosso contexto e diante da pandemia, como a gente seleciona um bem, como a gente compra ele, como a gente usa ele, como a gente descarta ele? E é óbvio que sim. A gente tem visto todas as questões de digitalização que tem acontecido, mas é muito mais do que isso. Quando a gente pensa em como a gente faz a nossa necessidade, o gatilho inicial dessa jornada, a gente tem toda a ressignificação do produto que tem sido gerado. Será que a gente seleciona os produtos da mesma maneira? Será que a gente entende que aquele produto é necessário ou não da mesma maneira que a gente entendia antes? A gente tem visto que uma série de pessoas tem optado por não comprar algumas espécies e algumas categorias de bem. Muitas coisas que eram essenciais antes passam a fazer um pouco menos de sentido diante dessa nossa nova rotina. E muitas coisas que a gente não via como essenciais começam a nos fazer falta. Então a maneira como a gente seleciona desde lá do entendimento da necessidade muda. A maneira como a gente compra também muda. A gente começa a ter facilidades, a gente começa a ter a digitalização das empresas, a gente começa a ter venda por WhatsApp, acesso do consumo local, uma série de ferramentas que acabam interagindo em tempo real com a gente dentro do nosso próprio lar. A maneira como a gente usa o produto que antes era externa e agora começa a ser interna dentro da nossa residência também tem mudado a maneira como a gente entende o mundo e o descarte por consequência de tudo isso junto com a questão de recompra. Então o que hoje é experiência de compra não é a mesma experiência de compra e a mesma expectativa que a gente tinha no passado. O que a gente precisa fazer é entender, diante desse novo contexto, como o meu consumidor mudou. Será que as empresas estão considerando essa nova jornada e só colocando elementos de digitalização dentro dessa jornada? Ou será que ela está realmente pensando desde a origem, desde esse entendimento da necessidade, quais são esses novos hábitos? Para aí sim conseguir gerar ações que sejam ações de resposta a este novo comportamento. Vamos lembrar que toda vez que a gente fala de transformação digital ou que a gente fala de modelagem de negócios de novo contexto estratégico, a gente está falando no consumidor no centro de tudo isso. A gente está falando que o consumidor é a chave. O quanto nós estamos respondendo às ações e o quanto a gente está entendendo as mudanças efetivas no dia a dia do nosso consumidor. Mapear essa nova jornada é fundamental. Entender como esses consumidores que são da sua empresa hoje selecionam, como eles compram, como eles usam, como eles descartam. Óbvio aí que com todas as interações e microações que estão pendentes diante de uma jornada de compra. Então não caia no erro de achar que são adaptações pequenas dentro de um processo comum e normal. O processo pode ter mudado e muito, e cabe a você entender esse novo contexto.